Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Eu passo a ler. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém. Oremos. Soberano Deus, Pai querido, na Tua presença, Pai, nos encontramos. Pedimos a graça, pedimos o favor divino, pedimos ao Pai Santo a Sua carga leve que vem a nós. Remova de nós, ó Pai Santo, aquilo que é pesado, aquilo que é mundano, aquilo que não lhe interessa que esteja dentro das nossas vidas. Então somente, Senhor, pedimos que nos faça humildes de coração, não de aparência, mas sim de coração. Entra em nós, ó Pai, guia nossos passos, guia o nosso intelecto rumo ao conhecimento da Sua palavra. Olha, Senhor, para o Teu povo. Cada um veio do seu lugar com carga pesada. Pedimos, ó Pai, remova essas cargas em nome de Jesus. Silenciamos qualquer espírito, qualquer vontade que não confessa o nome de Jesus, para que saia deste lugar, em nome poderoso do Senhor Jesus. Que a Tua graça, paz estejam conosco hoje, amanhã e sempre. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mais forte para Jesus. Aleluia. Aleluia. Provavelmente pode-se dar o caso de ter chegado aqui enquanto era tempo de louvor, não pôde cumprimentar o seu irmão ao lado. Vira com uma cara alegre e diga: bom dia. Seja bem-vindo à ministração da graça de Deus, onde se dispensa a mão do homem e dá-se o espaço para moderação da mão invisível de Deus. Meu querido, saiba que está aqui a convite de Jesus. Olha para Ele, que Ele tudo fará. Se tinha uma carga, Ele vai remover e vai te dar a outra carga suave. Então somente, meu irmão, olha para Jesus. Foque-te nele, que Ele tudo fará a seu favor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvamos a Deus. Podemos tomar os nossos assentos. Ouvimos aqui a palavra de Deus. Há quem possa dizer: eu já conheço. Mas eu queria alertar o seu coração que sempre que a palavra de Deus sai do altar, ela tem uma novidade para a sua vida. Aleluia. Você é convidado todos os dias, porque também a transformação na sua vida deve ser operada em todo momento. Aleluia. Nunca procure se habituar da palavra de Deus. Ele diz aqui: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas.
Aleluia. Eu lhes darei descanso. Ele, Jesus, é que dá o descanso. Ele te quer na sua alçada, na sua presença, para que te dê o descanso. O que é importante que nós saibamos é que devemos nos colocar na disponibilidade do Espírito Santo de Deus para podermos receber de Deus. Aleluia. Aleluia. Temos que nos colocar na disponibilidade. Por isso que ele diz primeiro, você tem que vir, aceitar o convite, estar na sua presença, ouvir dele, aprender dele, para poder ser removida a sua carga. Porém, ele vai te dar outra carga suave. Amém. Essa carga suave, o irmão até pode estar a questionar neste momento. Como é que diz que vai me dar uma carga suave se eu estou a enfrentar problemas? Sim, você pode estar a enfrentar problemas, mas esses problemas não te derrubam. Por quê? Porque você tem a carga suave para poder enfrentar os problemas e vai vencer. Aleluia. Ter a carga suave de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, que são um, não significa que não vai enfrentar a adversidade. Antes, pelo contrário, no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Aleluia. Sempre que aproximar cada vez mais a Ele, aceitando e assumindo o convite na sua vida, os problemas também vão parecer que estão a piorar. Mas, meu irmão, esteja firme. Aleluia. Esteja firme. Continua. Se o mundo não te reconhece, é porque Deus te reconhece. E se o mundo te reconhece, é porque Deus não te reconhece. Então aceite que o mundo não te reconheça, mas sim Deus te reconheça como filho. Aleluia. Uma das coisas que vai provar a sua vida que Deus de facto te reconhece é por causa de enfrentar tantas adversidades. Muitos são os inimigos da paz, mas maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Continue. Cave fundo, vá adiante, seja firme e olhe para Jesus. Não desista deste convite, porque uma vez feito, não encontramos prazo de validade, só encontramos a continuidade. Ele diz, dará descanso, e esse descanso tem um futuro contínuo. Então hoje amanheceu, ele dará descanso. Amanhã vai amanhecer, ele dará descanso. A cada dia que nasce, você está recebendo cada vez mais a graça do descanso na palavra de Deus. Aleluia. Amém. Luta, meu irmão, luta, minha irmã, não desista. Ele é fiel, ele não perde em batalhas. Aleluia. Amém. Abramos Mateus 16. Mateus 16. Começo a ler a partir do versículo 13. A afirmação de Pedro. 13. Jesus foi à região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la.
Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que você permitir na terra será permitido no céu. Amém. Amém. Ouvimos aqui a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Depois que nós vamos aceitar o convite de Jesus, vem a prova. Eis aqui mais uma prova que ele mandou para os seus discípulos. Ele pergunta aos discípulos: quem é que o povo diz que eu sou? Quem é que o povo diz que o Filho do Homem é? Amém? Era uma prova, é o exame. Mas esse exame circundava primeiro entre os seus próprios discípulos. Pedro não disse que o povo, ou seja, Pedro não respondeu que o povo diz que você é Jesus. Não. Ele respondeu de si mesmo. Amém. Amém. Pedro afirmou, respondendo: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. É um reconhecimento que estava a dar ao seu mestre. É uma revelação que vinha do Pai. E logo Jesus diz: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas o meu Pai que está no céu é que te revelou esta verdade. Aleluia. Aleluia. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, depois de ouvir ou receber o convite, só reconhece sim aquela pessoa que é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Para você crer, dizer sim, pode até dizer, mas por fora. Nós estamos a falar aqui de crer de coração, para você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso você só faz com a revelação exata do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. E quando você reconhece um profeta, lhe põe no lugar de profeta, Mateus 10:41, é que você a seguir vai receber o galardão do mesmo profeta. Pedro reconheceu Jesus como Filho de Deus, como Messias, aquele que havia de vir, aquele que estava já com ele para remir a humanidade, e razão pela qual Pedro recebeu o galardão de profeta, porque reconheceu o mestre. E logo o mestre disse: Pedro, você é Pedro. Aliás, ele olha para ele: Simão, você agora é Pedro, e sobre você construirei a minha igreja. Aleluia. Para se construir a igreja de Deus na sua vida, primeiro, meu querido, minha querida irmã, meus queridos irmãos, bendito, devem crer em Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, aceitar o convite, o chamado dele. Não só aceitar externamente, mas sim de coração. Onde, quando se crê nesse nome, ainda que as adversidades venham, você vai continuar a crer nesse nome, vai continuar a lutar em direção aonde Cristo está. Não vai procurar aditivos, não vai procurar se esconder em qualquer outra coisa que se diga que cura, salva, liberta ou protege. Mas sim, você vai continuar em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A fé, na verdade, só se manifesta e se denota claramente no dia das adversidades. Aleluia. Quando tudo está bem, todo mundo pode dizer que crê. Mas no dia dos problemas, é aí onde nós conseguimos nos entender
se realmente somos crentes ou somos querentes. Porque um querente só se acomoda nos dias bons, mas o crente, tanto nos dias maus quanto nos dias bons, ele continua querendo. Aleluia. Por isso Pedro, quando questionado, ele reconheceu o mestre e ganhou a graça de ser a pedra na qual Deus ia construir a sua igreja. Amém. Amém. Se nós vemos o homem de Deus, o apóstolo Jack, a ser usado por Deus como pedra colocada neste ministério, para que nela Deus possa chamar e libertar a todos nós ao redor, é porque ele crê. Aleluia. Ele se entrega no sentido de crer, reconhecer a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E tudo Deus ao longo dos anos vai lhe ensinando e vai promovendo também. Amém. Amém. Não foi diferente para com Paulo. Não foi diferente para com Pedro. Pedro também foi assim, ele creu. Ainda que diga Paulo, também não foi diferente com ele, perseguidor da igreja. Mas quando se encontrou com Jesus, a primeira coisa que Paulo fez, quando viu o relâmpago, e a pergunta ecoou: Paulo, por que é que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Reconheceu a voz. E logo diz: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era um Senhor dos senhores que estava falando com a sua vida. E logo a resposta veio: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E ele se entregou. E veja o que nós dizíamos antes: o perseguidor Paulo, quando transformado, ou Saulo perseguidor, quando transformado para Paulo vira perseguido. Não vai ser diferente com cada um de nós aqui. A partir do momento que nós cremos no nome de Jesus e entregamos-nos fielmente, atenção aqui. A partir do momento que nós cremos no nome de Jesus e decidimos servir a Ele com fidelidade, ou seja, nos apartarmos de tudo aquilo que é pecado, nos apartarmos de tudo aquilo que são cerimônias tradicionais, nos apartarmos de tudo aquilo que se diz que sem você lá na família não pode se efetivar, aí vão começar os problemas. Enquanto você ainda vai à missa, enquanto você compactua com o erro, com o pecado, tudo vai parecer que está a andar bem. Mas, meu querido, eu quero lhe garantir, não está a andar nada bem. Há uma cova por baixo. E Deus quer demolir tudo, colocar a pedra para poder erguer a sua igreja. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O que é que aconteceu com Pedro? Por causa do reconhecimento. Vejamos aqui, Atos 9. Atos 9. Eu vou começar de 36. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Se tiver uma Bíblia que dê para sublinhar, sublinhe essa passagem aí. Ela usava o seu tempo, todo o seu tempo, fazendo o bem e ajudando os pobres. 37. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. 40.
Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e entregou a eles viva. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Diga: as suas obras. Não zangue então, vamos falar todos. Diga: as suas obras podem te justificar no dia da adversidade, no dia dos problemas, no dia da contrariedade. As suas obras vão te seguir e elas vão falar por si diante do Mestre. Aleluia. Aleluia. A Bíblia aqui nos fala de uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas, seja como for quisermos chamar ou tratar. Essa mulher dedicava todo o seu tempo a fazer o bem. Ela entregava-se para o bem social, ajudando o próximo, sem pedir algum troco. Não vimos aqui em nenhum lugar onde se falasse que ela cobrava algum valor. Mas ela ajudava as viúvas, ajudava os necessitados, em suma. E a Bíblia nos fala que um dado dia, ela morreu. Amém. Ela morreu. Aquelas pessoas que ganhavam benefício por causa das suas benfeitorias, elas levaram a esse corpo da Dorcas para o quarto de cima e cercaram o mesmo corpo. Mas ouviram que o servo de Deus, aquele que foi prometido por Jesus, que haveria de ser o início da igreja, pelo fato de ter reconhecido a este Jesus como Senhor e Salvador, estava numa terra bem perto. Então pediram alguns para que fossem chamar a ele. Aleluia. Quando Pedro chega, ele é demonstrado somente, ou é apresentado, um corpo sem vida, mas um corpo de uma guerreira. Não é qualquer corpo que estamos a falar dele. Estamos a falar de um corpo de uma guerreira. Estamos a falar de um corpo de uma pessoa que fazia o bem. Estamos a falar de um corpo de uma pessoa que dedicava a sua vida servindo a Deus, usando as suas próprias economias para poder alicerçar e mudar a história da vida de outras pessoas. Aleluia. E quando cercam o corpo na presença de Pedro, começam a chorar. Pedro mandou a todos que saíssem. Diz-nos a Bíblia. Há mais um ensino aqui. Nem tudo poderá fazer na presença de todos, porque você não conhece o espírito que está no homem. A Bíblia diz que Pedro mandou que saíssem. E ele orou a Deus, pedindo para que haja a restauração da vida desta mulher. E esta mulher, de repente, na oração de Pedro, a Bíblia nos diz que ela abriu os olhos. E logo Pedro ajudou a ela a levantar-se, ficar de pé e entregou à igreja. Isso por quê? Porque aquelas senhoras todas, viúvas que estavam ao redor, apresentaram a Pedro as roupas que traziam e disseram para Pedro: certamente, se não fosse por causa das obras deste corpo que está deitado aqui,
eu não teria vestimenta. Se não fosse por causa do tempo dedicado por esta mulher, para que eu também pudesse ter essa roupa, eu não estaria aqui. O que significa que estaria num sítio onde provavelmente nem poderia conseguir sair por falta de roupa. Peço misericórdia no poder depositado em si, para que ressuscite esta mulher. Aleluia. E aí Pedro ora a Deus, pede, por causa das obras que esta mulher teve em vida antes de passar pela morte, as obras dela lhe justificaram. Essa mulher não podia falar naquele momento, ela já não podia pronunciar coisa nenhuma por si, mas aquelas pessoas eram testemunhas por causa daquilo que ela fez na vida dela. Agora viro para si, de uma maneira sintética, rápida. Que obras você faz para que elas um dia possam parar em frente do homem de Deus e dizer: é minha serva, ela está doente, aposto o toque para que possa voltar à vida? Que obras você faz? Será que há um necessitado que possa parar em frente de algum povo e dizer: se eu estou vestido é por causa desta minha irmã ou deste meu irmão? Será que há alguém que é alimentado por causa de algum trabalho que você faz? Será que você dedica o seu tempo para servir a Deus? Será que você tira uma parte desse tempo para vir, ainda que seja para vir na casa do nosso Pai, vir varrer, limpar algum sítio e ver como é que a casa do nosso Pai está? Será que o seu dinheiro, como diz que é seu, já agora, vamos falar assim, será que o seu dinheiro respeita a parte que é digna para servir aos necessitados? A Bíblia nos ensina aqui que esta mulher ganhou uma nova vida por causa de servir a Deus. Eu não estou a falar do seu dinheiro, porque existe dinheiro que passa das suas mãos e nesse dinheiro existe outro que não é seu. Então somente Deus te confia como filho, depois de aceder ao convite, para receber e trazer. Aleluia. Aleluia. Como falei de dinheiro, o amém já está a desaparecer aqui. Eu não estou a falar do seu dinheiro, estou a falar do dinheiro que Deus coloca na sua mão para você trazer na casa do tesouro, que não é seu. Eu estou a falar do tempo que não é seu, porque o tempo de Deus é que é o melhor. O seu tempo pode não ter validade. Aqui estamos a falar do tempo de Dorcas. Ela dedicava o tempo para servir a Deus. No seu tempo, será que tira alguns minutos para servir a Deus? Será que tira um tempinho para glorificar a Deus? Será que se lembra no seu tempo que existe Deus? Meu querido, as tuas obras podem te justificar no dia que vem, como também podem servir de oposição. Aleluia. Aleluia. Ei, estamos zangados, mas é bom, é tempo de reflexão. É bom que reflitamos. Aqui a essência, em súmula, a nossa mensagem diz: quando nós fazemos o bem que nós fazemos ao outro, ele em pouco tempo volta para nós. Tudo que nós fazemos para alguém, isso volta de novo para nós. Nós colhemos os frutos das boas obras que fazemos para outras pessoas. Dorcas ganhou segunda chance por causa de fazer o bem. Pedro foi usado para trazer Dorcas de volta, porque reconheceu o mestre. Aleluia. Primeiro ele aceitou o convite, reconheceu o mestre e foi usado como pedra onde na qual Deus construiu a sua igreja. Aceite também ser uma pedra dentro da igreja, onde Deus poderá realizar obras supremas na sua vida. Que sejamos todos abençoados. Amém.